Então, pessoal, temos aqui uma questão que envolve a interação entre uma placa carregada com alguma carga. Uma coisa importante a se perceber aqui é que o campo elétrico gerado pela nossa placa é um campo elétrico uniforme, ou seja, a intensidade do campo elétrico não vai variar de acordo com a distância. Tranquilo? E aí ele quer saber o que vai acontecer com a força elétrica, a força de interação entre a placa e essa partícula, se diminuirmos 2 vezes a carga da partícula e aumentássemos 2 vezes a distância. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte: existem 2 equações para determinar a intensidade da força elétrica, que é a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, e a outra é a carga vezes o campo elétrico, ok? A primeira equação, ela não seria a melhor, você consegue utilizar ela, só que ela não seria a melhor para se resolver, já que o campo elétrico é uniforme. E a gente alterando a distância, o campo elétrico iria variar. Então, para este exercício, essa primeira equação não seria interessante, porque variando a distância, estaríamos variando o campo elétrico. Como o exercício diz que o campo elétrico é uniforme, então a gente não pode trabalhar com uma equação que vai influenciar no valor do campo elétrico, que vai modificar o valor do campo elétrico, que é, no caso, a primeira equação. Então, pensando na segunda, a gente tem que o campo elétrico de antes e de depois vai ser a mesma. Então, ó, a força elétrica que a gente tem na situação descrita vai ser o valor da carga, que ele chamou de Q sobre 2, dividido pelo campo elétrico, ok? Então, posso falar que o campo elétrico vai ser 2 vezes a força de antes, dividido pela carga. Quando realizarmos as modificações exigidas, ou seja, fazendo a carga ficar 2 vezes menor e modificando a distância, sendo que a distância não vai influenciar em nada, porque o nosso campo elétrico é uniforme, a gente vai ter a seguinte expressão: a força elétrica de agora, que eu vou chamar de F', vezes a carga de agora, que vai ser Q2 sobre 2, vezes o campo elétrico. Então, temos que F' vai ser igual a Q sobre 4 vezes o campo elétrico. Só que o nosso campo elétrico de agora é o mesmo do que o de antes. Então, eu vou substituir aqui para a gente ver o que acontece com a nossa força de agora com a força de antes. Então, vai ficar força de agora é Q sobre 4, que multiplica o nosso campo elétrico. O campo elétrico é 2F de antes sobre Q. 2F sobre Q. Ok? A carga aqui é a mesma, eu posso cancelar. Simplifico, o 2 por 2 dá 1, e o 4 por 2 vai dar 2. Percebemos, então, que a força elétrica de agora vai ser a força elétrica de antes dividido por 2. Ou seja, a nossa força elétrica vai reduzir 2 vezes, dando a opção letra C. Se você quer resolver isso de uma maneira mais direta, é só olhar para essa equação aqui. O campo elétrico fica constante, reduzindo-se a carga 2 vezes, a força elétrica, então, tem que se reduzir 2 vezes, chegando na opção C, onde que a força elétrica que vai existir agora é 2 vezes menor do que a de antes.